Olá, sou a professora Fabiola. Essa aula de Química Geral, TR-354, no contexto dos estudos continuados emergenciais, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre a expressão de dados de massa, de medidas, e essa expressão de valores, ela sempre segue um sistema internacional. É mais fácil para os cientistas comunicarem resultados dentro de um sistema internacional. Embora alguns países optem por sistemas específicos, a conversão é possível, né? No sistema internacional, então nós temos ali uma tabela com as unidades básicas, né, do sistema internacional. A gente tem a grandeza, a unidade e o símbolo. Então, por exemplo, comprimento é expresso em metro e o símbolo é M. Massa em quilogramas e o símbolo Kg. Tempo em segundos, intensidade de corrente elétrica em ampere, temperatura em Kelvin, quantidade de matéria em mol, intensidade luminosa em candeia. É importante esse sistema expressando essas unidades básicas exatamente porque no nosso cotidiano nós utilizamos medidas, utilizamos determinados valores, né? Então, a ida a um supermercado, ao açougue, em tudo isso você tem envolvimento de medidas físicas que nós utilizamos normalmente dentro de várias outras ciências, uma delas é a química. Ali nós temos as grandezas derivadas, talvez não dê para enxergar nessa tabela porque as letrinhas estão pequenas, mas eu coloquei também os slides para vocês, tá? Então, eu tenho ali grandeza derivada, né? Força em Newton, pressão em Pascal e por aí vai, tá bom? Bom, quando nós vamos fazer medidas, nós temos um parâmetro chamado incerteza. A incerteza depende muito do equipamento que se está utilizando e da perícia do operador, né? Então, quanto mais medidas uma pessoa fizer, mais ela vai ter capacidade de acertar, né, aquele valor ali. E quanto mais calibrado estiver esse equipamento, né, se ele estiver submetido, por exemplo, a controles de qualidade, esse equipamento ele vai estar mais calibrado, ele está mais próximo do real, da realidade, né? O grau de incerteza, ele está realmente condicionado à destreza do operador. Então, se você tem muita prática dentro do laboratório ou dentro de um lugar onde você faça aferições, você tem mais chance de reduzir essa incerteza. E o equipamento especificamente, ele tem um último algarismo que é duvidoso. Então, sempre o último dígito vai ser o dígito duvidoso. É claro que isso vai mudar. Eu tenho ali uma balança com uma grande precisão, né, com 4 dígitos depois da vírgula, e tem uma balança com 1 dígito depois da vírgula, né? E sempre que forem feitas, por exemplo, 2 medições, uma for feita numa balança mais precisa e outra na menos precisa, quando fizermos o somatório, nós vamos sempre optar por deixarmos o número de algarismos significativos da balança menos precisa, ou, perdão, o número de último dígito, né, incerto vai ser o dígito da balança que for menos precisa, tá bom? Então, a importância, né, de se falar nessas medições e aferições é optar por deixar a incerteza sempre em níveis baixos. Então, essa é a nossa opção, exatamente para que o erro seja menor, tá? E quando nós estamos falando de algarismos significativos, nós precisamos expressar uma grandeza que foi determinada experimentalmente, e com isso a gente precisa entender, né, o que é um algarismo significativo e quantos algarismos significativos nós vamos deixar na nossa resposta. Essa que é a importância.
Quais são as formas de se obter uma grandeza? Nós temos a forma direta, então posso, por exemplo, medir a cintura de alguém para saber se é compatível com uma roupa que eu esteja comprando online, né? Ou então eu posso pegar 5 mililitros de uma solução, um volume determinado. Essa é uma forma direta de se obter uma grandeza. Qual é a forma indireta? A forma indireta é quando você precisa complexar aquela substância que você está querendo determinar a uma outra substância e com isso você consegue obter a revelação da real quantidade que você tem da substância na solução, tá? Então, a medida indireta, um exemplo que nós utilizamos até, é o exemplo da determinação de glicose em qualquer solução, no sangue, na urina, qualquer amostra biológica, por exemplo. Ou então determinação de aminoácidos nas plantas, tá? A gente precisa complexar, por exemplo, aminoácidos com uma substância colorida, que a gente chama de ninidrina, para que ela fique rosa. Então, quanto mais rosa ficar, mais aminoácidos você tem em solução na planta. Ou no caso da glicose, ela é complexada com sulfato de cobre, é formado um óxido vermelho, e nós determinamos, então, a quantidade desse óxido vermelho que tem, que surge a partir do aquecimento, né, dessa solução, e aí a gente consegue, então, por tabela, a gente diz assim, né, de uma forma indireta, determinar a concentração de glicose, tá? Bom, esses algarismos significativos, eles são os dígitos que representam um resultado experimental. E sempre o último algarismo vai ser um algarismo duvidoso, tá? Mas ele está sempre me dizendo sobre essa precisão da minha determinação. Então, eu tenho ali, por exemplo, 1,0000 gramas. Eu posso falar 1000,0 miligramas, né? Porque aqueles zeros do meio, eles são zeros mesmo, zeros à direita ali, eles têm significado, tá? A mesma coisa, 15,1321 gramas. Então, eu tenho 15.132,1 miligramas. Eu tenho certeza que aqueles dígitos são verdadeiros, porque provavelmente eu venho de uma aferição com um equipamento mais preciso, tá bom? Ali eu mostrei para vocês, aquilo é uma proveta de plástico, né? E eu consigo medir nela ali 90,2 mililitros. Então, eu tenho 3 algarismos significativos, o 9, o 0 e o 2, sendo o 2 duvidoso. Existem várias formas da gente expressar um volume ou uma massa, tá? Então, a gente tem que sempre estar atento para o tipo de equipamento que a gente está usando. Se eu tenho, por exemplo, 20,00 mililitros, é quando a minha proveta tiver a menor divisão de 0,1, tá? O último algarismo é duvidoso, no 20,00. 20 mililitros, 20,0 mililitros, a menor divisão da proveta utilizada é 1. E 20 mililitros, a menor divisão da proveta é 10. Tá? Então, dependendo da proveta que eu tiver ou do material que eu tiver, o número de algarismos significativos vai mudar. Bom? E o que a gente conversou também foi em relação à anotação científica. Para os cientistas e para a gente normalmente ficar escrevendo esse monte de zeros é algo que não tem, às vezes, muito fundamento, né? Então, o que nós fazemos... Deixa eu só parar um pouquinho aqui. Vamos lá. Então, o que nós fazemos aqui é utilizarmos a potência de 10. Então, a gente usa a notação científica. E aí, como é que a gente escreve notação científica? Por exemplo, um número como 0,0062. Eu vou escolher o primeiro dígito entre 1 e 9, então ali o caso é o 6, né? E eu coloco 6,2 dividido por 1000, que é a mesma coisa dizer 6,2 vezes 10 a menos 3.
eu continuo com 2 algarismos significativos, tanto numa medida por extenso quanto na notação científica, tá bom? Na segunda linha, nós temos ali 6,2000 vezes 10 a menos 1. Ah, professor, eu tenho que colocar todos aqueles zeros? Sim, porque provavelmente aquele equipamento ele é tão preciso que ele me diz que depois do 2 eu tenho todos aqueles zeros. A exceção é o último algarismo, que provavelmente é duvidoso, mas ele é um algarismo significativo. Os zeros à esquerda é que não tem essa condição de algarismo significativo, mas os zeros à direita, sim, são contados como algarismos significativos. Então, eu tenho ali, continuo tendo 5 algarismos significativos, mas eu escrevo 6,2000 vezes 10 a menos 1. Por que vezes 10 a menos 1? Porque eu peguei ali o 0,62000 e dividi por 10, tá? É a mesma coisa, estou dizendo a mesma coisa. 3,30245 vezes 10 a 1. Então, eu estou dizendo que ele é multiplicado por 10, tá? Que é 3,30245 multiplicado por 10. É o mesmo algarismo que eu tenho antes. E ele continua com 6 algarismos significativos. 20,010. Vocês podem perceber que na notação científica não colocamos antes da vírgula um algarismo maior do que 9, tá? Então, o máximo é 9, bom? Os zeros são significativos, então, quando eles fazem parte do número, quando eles estão à direita, bom? E os zeros à esquerda não são significativos, eles são utilizados só para estimar a ordem de grandeza. E uma pergunta que foi feita e foi interessante é dizer, por que sempre na potência de 10, né? Porque as estimativas, às vezes você fala alguma coisa na ordem de 10, na ordem de 100, na ordem de 1000. Você não fica contando 70 bolinhas dentro de um pote, sabe? Você fala assim, mais ou menos 100. 100 ou 50, que é diferente, né? De 100 para 50 tem uma diferença grande, né? Mas a gente acredita que seja por conta disso. A gente consegue fazer boas estimativas na ordem de 10 em 10, tá bom? Se for necessário expressar, por exemplo, 13 miligramas em gramas, eu mantenho o número de algarismos significativos, que são 2, o 1 e o 3. E eu coloco zeros à esquerda. Esses zeros à esquerda só querem dizer que aquilo ali está sendo dividido por 1000. Tá bom? E olha só que interessante. Esse quadrinho, ele está expressando exatamente isso. Ele está te mostrando que você pode ter o mesmo número de algarismos significativos, mas a ordem de grandeza é diferente. Então, eu tenho 0,1516, 1,516 vezes 10 a menos 1. Embaixo, na ordem de 10 a menos 2. Embaixo, na ordem de 10 a menos 3. O que está mudando entre eles é a ordem de grandeza, mas o número de algarismos significativos permanece o mesmo, tá bom? E aqui eu tenho, então, uma forma de converter, né, as grandezas ali, por exemplo, de gramas para miligramas e microgramas, né? Então, eu tenho 2 gramas, 2,0. Eu mantenho o número de algarismos significativos, 2,0, vezes 10 ao cubo, miligramas. E vezes 10 à sexta, microgramas. Por quê? É vezes 10 ao cubo, vezes 10 ao cubo, microgramas. Bom? E por aí adiante, nanogramas, picogramas. Aqui é algo que é um pouco nosso raciocínio, sabe? Quando a gente tem, por exemplo, duas aferições de massa, então tem a primeira massa lá, 6,3, a segunda massa, 4,17 gramas. Na primeira eu tenho 2 algarismos significativos, na segunda eu tenho 3. Como é que eu vou dar o resultado final? Eu vou somar os dois sem arredondamento, no meio da sua operação você não arredonda, e aí você vai ter uma massa total, né,
que vai dar 10,47. Só que como a gente tem ali o 6,3 com um dígito apenas depois da vírgula, a gente vai respeitar isso, porque pode ser que depois daquele 3 tenha um 8, um 7, a gente não sabe, né? Não tem como saber com aquele equipamento. Mas aí eu vou somar os dois e vou manter uma casa depois da vírgula. Então, o 7 faz com que o 4 suba em uma unidade, porque não é somente um 4, é um 4 mais para 5, tá? E aí a minha massa total arredondada é 10,5. Eu vou assumir a menor casa decimal. Se o algarismo imediatamente depois daquele que você quer manter, ele for menor do que 5, mantenha seu algarismo. Então, tem, por exemplo, ali 32,14. Se eu for arredondar para 3 algarismos significativos, o que são 3 algarismos significativos? 3, o 2 e o 1. Eu vou manter aquele 1, porque o 4 é menor do que 5. Então, ele está um 1 mais para 1 mesmo, tá? Se eu tiver um algarismo na sequência, né, daquele que eu quero manter, que seja maior do que 5, eu vou aumentar em uma unidade. Um exemplo ali, 7,435. Ele se torna 7,44. Por quê? Eu tenho ali um 3, que é ímpar. Então, se eu tenho o ímpar, eu tenho a chance de colocá-lo como 4, de aumentar uma unidade para ele ficar par, tá bom? E 63,99 passa a ser 64,0, quando eles são arredondados para 3 algarismos significativos. E se eu tiver o algarismo exatamente o 5, né? Aí eu vou ter que observar, então, se o algarismo que vai ser conservado, o último, vai ser par. Então, por exemplo, 3,5501. Eu tenho que arredondar para ele ficar com 2 algarismos significativos. Ele vai ficar 3,6, porque o 5 é ímpar. Se eu tiver 7,635, quando eu arredondar para ficar com 3 algarismos significativos, ele vira 7,64, tá? Porque o 3 é ímpar. Se o último algarismo que você quer conservar for par, e você tem lá um 5 depois, mantém o valor desse algarismo. Então, você tem ali 3,250, a gente arredonda para 2 algarismos significativos, ele vira 3,2. 8,105, quando a gente arredonda, ele vira 8,10, tá? 3,253, quando a gente arredonda para 2 algarismos significativos, ele fica 3,3, tá? Multiplicação e divisão. Toda vez que for fazer multiplicação e divisão, não arredonda no meio do caminho, deixa como tá. No final você presta atenção. Se for uma multiplicação, você vai olhar para aquele algarismo significativo que tiver o menor número de dígitos, e aí você vai manter esse número de algarismos significativos. Então, por exemplo, quantidade de matéria. Eu tenho ali, eu quero calcular o número de mols, ou a quantidade de matéria, que eu tenho dentro de uma solução de ácido clorídrico de 0,1000 mol por litro, tá? E aí, eu vou colocar 25,00 vezes 0,1000 vezes 10 a menos 3, que vai dar 2,5 vezes 10 a menos 3 mol. Por que eu multipliquei por 10 a menos 3? Porque ali meu volume está em mililitros, então eu converti para litros. Bom? E aí eu mantive os 4 algarismos significativos, como a gente tem em 25,00 e em 0,1000. Bom? Se eu tiver com uma pipeta que me dê aquela precisão, 25,0 mililitros, eu só tenho 3 algarismos significativos. Então, eu vou escrever o resultado final, 2,50, tá? Vou manter 3 algarismos significativos. E se eu tiver com uma pipeta que tenha 2 algarismos significativos, eu vou escrever 2,5, 2 algarismos significativos, tá bom?
E o arredondamento a gente vai fazer só no final, tá? E a gente vai manter sempre o número de algarismos significativos que você tiver ali do menor algarismo que estiver multiplicando, tá? Perdão. Do menor número, o número que tiver o menor número de algarismos significativos. 0,93 ou eu tenho ali embaixo o arredondamento, olha. Eu mantive os dígitos e eu percebo lá que ficou na minha calculadora 0,923566, eu tenho 3. 3 não aumenta aquele 2, então um 2 mais para 2 mesmo. Ele vai ficar 0,92 com dois algarismos significativos, assim como tem lá o 6,2 no início, tá bom?